O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo também pregar ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Um versículo do Salmo 104, onde nós somos chamados constantemente a procurarmos a face misericordiosa de o nosso Deus. O nosso Deus que quis armar a sua tenda em nosso meio. Como nós ouvimos na primeira leitura, ele se fez gente como nós em tudo, exceto no pecado. E ele conhece toda a nossa situação humana. Nós ouvimos esse trechinho do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39, as atividades de Jesus Cristo, bem intensa. Ele estava na sinagoga, lá ele expulsou demônios, também na sinagoga. Depois nós vimos que ele foi para Cafarnaum, com Tiago e João, e lá chegando, ficou sabendo que a sogra de Pedro estava doente. Ele curou, e ela imediatamente começou a servi-los. Depois nós vamos observar que à tarde, Jesus também cura um punhado de pessoas e expulsa demônios de tantas outras pessoas. Jesus, quando vai descansar um pouco, logo ele acorda também bem de madrugada para rezar, e também as pessoas já estavam à procura dele. Nós vamos observar duas coisas importantíssimas neste Evangelho que eu irei focar para vocês. A primeira é a cura da sogra de Pedro. Ela foi curada, e a partir do momento que ela foi curada, o que ela faz com a saúde dela, que Deus concedeu?
Assim como você, meu irmão, o que você faz com a sua saúde, que Deus lhe concedeu? É colocar-se a serviço de Deus e das pessoas. É isso que o Evangelho vem nos ensinar. Nós temos saúde, não é para brincar com a nossa saúde, como muitas pessoas fazem, não levam a sério, não cuida como deveria cuidar. Deus nos dá a saúde para podermos servir a Ele e aos irmãos e irmãs. É por isso que você tem saúde. Então nós precisamos realmente reconhecer a grande misericórdia do Senhor. Sabe, meu irmão, porque depois, quando ficar doente ou idoso, não adianta ficar reclamando pelo leite derramado. Você sabe muito bem, amado irmão, que leite derramado não se aproveita nada. Você pode aproveitar com relação aos seus animais de estimação, o seu cachorrinho, o seu gatinho, para ir lá lamber, para dizer que houve um aproveitamento daquele leite. Mas na realidade, para nós humanos, não tem como aproveitar. Então nós somos chamados a viver na nossa intensidade o amor de Deus e colocarmos sempre a serviço dele na pessoa dos nossos irmãos e irmãs. Deus nos dá a cada dia a oportunidade para a nossa salvação, de podermos fazer o bem, uma obra de caridade para o outro. Jesus Cristo hoje ele realizou várias obras para mostrar para nós a importância desse contato com as pessoas, a importância desse cuidado nosso com os nossos irmãos e irmãs que estão na nossa volta. Então lembre sempre e agradeça sempre a Deus pela saúde que você tem e que você é chamada a colocar a serviço dele. Quando nós colocamos a serviço dele, significa que nós vamos ver o seu rosto misericordioso na face dos nossos irmãos e irmãs, e de modo particular os mais necessitados. Aí você pode pensar assim, só nos pobres. Não, eles são os primeiros e são bem necessitados e carentes de tantas outras coisas, mas nós temos também os nossos irmãos necessitados e que estão doentes, os nossos irmãos idosos, os nossos irmãos dependentes químicos, seja as drogas lícitas ou ilícitas. Nós temos aí os nossos irmãos que precisam talvez de um conselho seu, de um empurrãozinho seu, de um testemunho seu, de uma palavra sua, para edificar a sua vida. Então, nós temos muitas coisas. Se você refletir, pensar um pouquinho, você vai observar que Deus, só nesse dia de hoje, Ele colocou na sua frente muitas pessoas. Você foi agraciado hoje por Deus, além dos membros da sua família, também os seus amigos e tantas outras pessoas que você encontrou nesse dia de hoje e que você teve a oportunidade de falar de Jesus, que você teve a oportunidade de transformar a vida daquele irmão e daquela irmã para melhor, fazer dessas pessoas santas, sem contar um outro grande número de pessoas que você deve ter encontrado pelos meios virtuais e que você também teve a oportunidade para evangelizar. É para isso que Deus nos deu a saúde, para evangelizar, levar a boa notícia que é Ele. Não existe outra boa notícia nesse mundo que não seja a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos irmãos e irmãs, porque o seu nome tem poder, o seu nome salva, o seu nome cura.
Então nós somos chamados a anunciar a palavra da salvação, a palavra da vida, para todas as pessoas que nós nos encontrarmos a cada dia. Bem como também, depois nós observamos que Jesus dormiu pouco e que, humanamente, para que ele pudesse descansar, para continuar as suas atividades no dia seguinte, que já começou muito cedo, e ele já dando uma ordem: vamos para outros povoados, porque eu vim para anunciar o reino de Deus, e não somente para eles, porque o meu reino não é somente de cura, o meu reino é de salvação. Ele curou a sogra de Pedro, não significa que ela não ficou doente depois. Ele curou tantas outras pessoas, não significa que elas também não ficaram doentes depois e que elas também não morreram. Então o reino de Deus não é um reino somente para curar das nossas dores físicas, mas é um reino de salvação. E que eu preciso buscar essa face do Senhor, procurar essa face do Senhor. E encontrando essa face do Senhor, nós vamos mudando a nossa vida, nós vamos preenchendo totalmente o nosso ser com as bênçãos e as graças de Deus. E é preciso orar. Jesus vem nos mostrar que nós precisamos descansar na sua pessoa. Então, meu querido irmão, todas as vezes que você sentir muito cansado, angustiado, fadigado, lembra que Jesus Cristo, ele diz assim para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei do fardo, porque o meu jugo é leve. O Senhor está dizendo para você, meu amado irmão, que você pode dormir o dia todo, a noite toda, mas se você não descansar na pessoa dele, você vai continuar cansado, tomando remédios, e não vai conseguir descansar jamais, porque você, como filho do Altíssimo, não está cumprindo com seus deveres de filho, sendo um homem ou uma mulher de oração. Quando eu falo de oração, não estou dizendo somente para você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria em 2 minutos e achar que já orou. Jesus vem nos mostrar que é preciso gastar a sua vida com Ele. Ele foi rezar num lugar deserto, isto é, sozinho. E Ele foi no escuro, a dizer, bem cedinho, e ali Ele passou algumas horas com o seu Pai. Não foi minutinhos, é tempo. Tá? Ser um homem, uma mulher de oração, é pegar o texto bíblico e fazer dele uma leitura orante. Alexio Divina, leitura orante da palavra. É só você pesquisar no seu celular, leitura, o que é leitura orante da palavra, que você vai ter os sites católicos que vai te explicar os 4 passos importantes de uma leitura orante da palavra, onde você é chamado a mergulhar nesse grande mistério que é a palavra de Deus, e que ela vai te curando interiormente, ela vai te restaurando, te revigorando e fazendo de você uma pessoa totalmente nova. Você vai conseguir, com o decorrer do tempo, entrar num estado de êxtase tão grande, e que você vai desejar
ficar com o Senhor muito mais tempo, e você vai ver os benefícios que Ele realiza na sua vida. Na sua vida. É a palavra de Deus que nos cura. Eu gosto sempre de citar isto. É a palavra de Deus que nos cura. A missa é o nosso grande louvor, dessa grande participação neste mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele realiza as obras também na nossa vida, porque nós ouvimos a sua palavra e nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue. Mas o Senhor vem nos mostrar a importância da palavra, a Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? Tem que pegar a Bíblia. Hoje você pode voltar para a sua casa, pega lá Marcos capítulo 1, versículo 29 e 39. Depois de ouvir aqui na casa do Senhor, Ele mesmo dirigindo a você a sua palavra de salvação, depois da homilia do padre, pode ter certeza que você vai aprofundar nesta palavra e você vai ver as benesses de Deus na sua vida. Porque esse negócio, meu querido irmão, de achar que um segundinho da minha cabecinha cheia de podridão, que vai acontecer maravilhas, só se for um grande milagre do Senhor. Porque caso contrário, você demorou tanto tempo para encher essa cabeça de coisas indevidas, que agora, para sair tudo isto, primeiramente é necessário que você deseja. E eu digo de forma muito clara para você, tem algumas coisas que você não deseja, que alguns pecadinhos, e que ele ficou como pecado de estimação na sua vida, e que você não deseja ainda de libertar, porque ainda não encontrou com o Senhor. Então por isso que é necessário doar-se um bom tempo da sua vida nessa leitura orante. É preciso levantar também de madrugada para orar. É preciso também querer descansar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que você permita com que Ele cura o seu interior, a sua alma. A sua alma está cheia de feridas, causadas pelos traumas que você vivenciou no decorrer da sua vida, seja os traumas familiares, seja os traumas sociais, com relação ao seu convívio no trabalho ou no estudo, seja também algum trauma religioso, e que você precisa abrir-se à graça de Deus para que Ele possa te curar e te libertar, e te fazer uma pessoa nova, onde você possa preencher da graça dEle. E eu só vou preencher da graça de Deus na minha vida quando eu aceitar a sua palavra. Eu preciso aceitar a palavra. Muitos irmãos nossos católicos vêm à igreja porque quer receber só o corpo dele. Ele realiza obras da nossa vida. Mas só que eu não posso esquecer que se eu comungando do corpo dele, sem ouvir a sua palavra, porque ele fala conosco, eu não terei uma cura perfeita. Eu vou ter sempre febres.
E para que eu tenha essa cura, eu preciso aceitar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo da forma que ela é. E não eu querer mudar a palavra, é a palavra que muda o meu interior, os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes. É a palavra de Deus que tem que me tocar. E quando ela me toca, ela me faz uma pessoa nova. E aí eu vou vencendo as minhas febres interiores. E Deus, Ele vai curando, como o padre diz, as cicatrizes, os traumas, os cânceres que existem na sua alma. Mas você precisa permitir, e você precisa doar-se tempo da sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Torno a dizer e dar para vocês a vacina. Hoje em dia se fala muito em vacina e todo mundo nessa expectativa da vacina. Então eu vou te dar vacina eficaz. Esta é 100%. Não é só 50,4%. Ela é 100%. Falando em porcentagem, falando em matemática. Essa vacina chama-se Jesus Cristo. E a receita que Ele te dá para que você possa ser curado chama Lectio Divina, leitura orante da palavra. Está aí a receita para você. Este é o único remédio, é a leitura orante da palavra. Consulta o Google, que você vai encontrar e vai fazer os 4 passos: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. São 4 passos ou 4 degraus. Nós vamos subindo. E aí ele tem toda a explicação como você deve realizar cada um desses passos ou desses degraus, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Aí está a receita para que você seja um homem, uma mulher totalmente curado das febres. Eu não sei qual é a sua febre, porque eu não sei qual é a sua doença, mas eu sei dizer para você que a vacina para a sua febre, para a sua doença, é Jesus Cristo. E aí eu preciso ser uma pessoa apaixonada pela palavra da salvação, a palavra da vida, a palavra da alegria, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que expulsa, que elimina de dentro de mim os demônios. É essa palavra, porque essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder. E essa palavra é que eu preciso tomar posse na minha vida, porque se eu tomar posse de outras palavras, ela machuca o meu coração. Essa palavra não. Essa palavra só me faz bem. E se você não tem o coração ou a alma machucado, põe essa palavra, que você vai ser um homem, uma mulher totalmente iluminado por Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos filhos autênticos e nunca bastardos, porque os filhos têm seus direitos e seus deveres, e o filho é aquele que ouve a palavra do Pai e guarda os ensinamentos. Você ouviu a palavra do seu pai, da sua mãe, e guardou até palavra errada no seu coração, que eles falaram talvez no momento de ira, e que você talvez traz até hoje esse câncer, esse trauma na sua alma. Peça para o Filho do Pai eterno, que é Jesus Cristo, te curar. Ele pode te curar. Creia no Senhor Jesus.
A palavra dele tem poder.